Bom, e aí também, gente, nós estamos finalizando o mês de março, o que significa março, né? A gente fala-se a partir de agora, né? Principalmente desse mês, hoje, amanhã, da ditadura, né? Rememora a ditadura, mas também março é o conhecido mês das mulheres, né? O 8 de março, que é uma data histórica, sobretudo para as mulheres operárias no contexto da Revolução Russa. É uma data que foi pensada por mulheres trabalhadoras organizadas dentro das fábricas e que décadas depois isso foi apropriado pela ONU lá nos anos 70 e que se estabeleceu então como 8 de março, essa data do Dia Internacional da Mulher. E a partir disso, inclusive, há uma discussão sobre uma apropriação mesmo da data do 8 de março. Mas, ao longo de todo o mês, muito se fala e se discute sobre a questão das mulheres e sobre a questão de gênero. E aí tem uma outra notícia também, essa é do final de semana, do último dia 28, para ser mais exata, em que a Advocacia Geral da União, ela apresentou uma ação civil pública contra a Brasil Paralelo, em razão de uma publicação de um vídeo com conteúdo desinformativo sobre o caso Maria da Penha. Essa que vocês estão vendo na foto é a Maria da Penha, e aí, nesse vídeo da Brasil Paralelo, são apresentados argumentos distorcidos, segundo a AGU, né? E informações incompletas sobre o processo judicial que condenou o ex-marido da Maria da Penha Fernandes, a farmacêutica, né? Que inclusive é o que dá o nome dessa importante ferramenta jurídica de combate à violência doméstica no Brasil, e que é uma lei, uma das leis reconhecidas internacionalmente como melhor organizada para esse enfrentamento em âmbito jurídico, e que levou, inclusive, né, o caso Maria da Penha foi o que levou à elaboração dessa lei, uma lei que foi sancionada em 2006, ou seja, no que vem, inclusive, fará 20 anos que vai completar a sanção da Lei Maria da Penha. Essa lei, então, ela criou mecanismos, né, para coibir, para enfrentar a violência doméstica no Brasil. Lembrem-se que antes dessa lei, sequer havia qualquer tipo de organização jurídica que enfrentasse mesmo de fato, né, casos de agressão, até mesmo de morte, né, assassinato de mulheres. Depois, posteriormente, em 2015, a gente vai ter a lei do feminicídio, é uma lei mais recente, que começa como um qualificador para o crime de homicídio, e agora o feminicídio é enquadrado, já é lido pelo Código Penal como um assassinato em si, né? Não é apenas um qualificador daquela pessoa que é morta a partir da sua condição de gênero. Então, a pessoa ela é enquadrada no crime de feminicídio, dada a circunstância em que ocorreu esse crime, mas a Lei Maria da Penha é uma lei um pouco anterior, ela é de 2006, e essa lei ela acontece a partir de um movimento da Maria da Penha, em que ela percebe que o caso dela, em razão de não ter nenhuma solução, isso no início dos anos 90, ela leva o caso dela para as cortes internacionais, para a Corte Interamericana. A Corte Interamericana, inclusive, ela processa o Estado brasileiro, e é a partir disso, inclusive dos movimentos de mulheres, né, da pressão dos movimentos de mulheres, naquele contexto em que se elabora, faz parte, inclusive, né, do processo de condenação do Brasil, do Estado brasileiro, a elaboração dessa lei, e que a gente tem hoje aí tudo que se sabe em razão da questão da Lei Maria da Penha, da Lei de Enfrentamento à Violência Doméstica. Inclusive, os enfrentamentos que nós fazemos, porque, dada a situação brasileira, nós vivenciamos, que situação, né? Avanço da extrema-direita e do fascismo brasileiro. Então, o que nós temos é, a partir do avanço da extrema-direita e do fascismo brasileiro, todos os índices de violência de gênero, eles saltaram, eles aumentaram, né? Eles estão cada vez mais latentes, constantes, todos os índices de violência, em todas as esferas, não só da violência doméstica. Os casos de violência sexual, de estupro, a violência política de gênero, as violências institucionais, então tudo o que se refere à violência de gênero neste país, ela explodiu nos últimos anos. E isso se dá justamente em razão do avanço do neofascismo brasileiro. Porque lembrem-se, o fascismo brasileiro tem uma base
que é a misoginia, que é a desumanização e a violência contra mulheres. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra. E o Brasil Paralelo serve a esse fascismo brasileiro. Nós sabemos disso. E serve nas suas narrativas, na produção das suas séries, vídeos, enfim, dessa produtora e que promove desinformação. A Maria da Penha, ela passou por um processo constante de campanha misógina e de ódio, que ela teve que voltar ao serviço de proteção à vítima, justamente em razão da propagação desse vídeo e dessa campanha contra a Maria da Penha. E o Antônio Erandia Viveiros, que é o homem, o ex-marido da Maria da Penha, que tentou assassinar 2 vezes. Maria da Penha, inclusive, ela é paraplégica em razão de um tiro que ela tomou, né? Ele atentou contra a vida da Maria da Penha 2 vezes e hoje ela é paraplégica, tá? E aí esse conteúdo produzido pelo Brasil Paralelo, ele foi disponibilizado pelas redes sociais, pela plataforma para assinantes. A ação civil pública, que é feita pela AGU, né, pela Advocacia Geral da União, pede a condenação da Brasil Paralelo a um pagamento de indenização no valor de R$ 500 mil por danos morais coletivos, além da obrigação de publicar conteúdo pedagógico e informativo elaborado pelo Ministério das Mulheres sobre o caso Maria da Penha. A AGU, inclusive, sustenta na ação que a narrativa do vídeo passa a impressão de que a versão da defesa do ex-marido, o Antônio Erandia Viveiros, não foi considerada pelas autoridades, o que é uma mentira. Quando, na verdade, né, aqui, segundo o que está na informação, o sistema de justiça brasileiro, a partir das provas todas apuradas e confirmadas no inquérito policial, na instrução processual, reconheceu a tentativa de feminicídio praticada contra a Maria da Penha e então condenou o marido pela autoria dessas 2 tentativas de feminicídio. Esse caso, ele é acompanhado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da organização da OEA, né, Organização dos Estados Americanos, e há um geral descrédito sobre a Lei Maria da Penha, as políticas públicas que levam o nome Maria da Penha e o conteúdo desinformativo que pode promover discurso de ódio, fomentar novas violações dos direitos da vítima e à esfera coletiva, né? Em consequência, aí, a todas as mulheres que recorrem a essas leis, a essa lei específica, Maria da Penha, e outras que vieram também, né, nessa discussão, na esteira da Lei Maria da Penha, como a lei do stalker, como a lei da violência psicológica, como a própria lei da violência política de gênero também. Então, está tudo dentro da mesma esteira, dentro do mesmo contexto, né, desse processo sistemático, cultural, de violação e desumanização das mulheres. Então, tá aí. E aí tem uma outra informação que eu queria trazer para vocês, porque o Brasil Paralelo, ele fez incentivos, né? Ele fez conteúdos pagos, publicidade, para que esse vídeo viralizasse. Porque, como eu disse novamente, o Brasil Paralelo, que atende ao fascismo brasileiro, que atende à narrativa da extrema-direita brasileira, tem muito dinheiro. Tem muito dinheiro. E eles têm, eu não sei se para quem acompanha aqui o YouTube sempre, sabe o quanto aparece de publicidade do Brasil Paralelo. E eles ficam tentando criar, inclusive, novas formas de narrar a história brasileira, né? E promover esse tipo de conteúdo mentiroso de ódio, como, por exemplo, esse caso da Maria da Penha. Então, gente, eu acho que para além, inclusive, né, do pedido de indenização que a AGU solicita, né, a partir dessa ação civil, e também uma retratação ao Brasil Paralelo, eu acho que precisava ser trazido, colocado algo de maneira mais efetiva, como a própria proibição desses conteúdos todos, né? Enfim, proibição da produtora, da Brasil Paralelo, a gente sabe que é uma discussão difícil, ainda que a partir de uma lógica de que eles fomentam o discurso de ódio e promovem mentiras,
o Brasil Paralelo deveria ser proibido. Essa é a realidade. E tá aqui, olha só, eu queria inclusive mostrar para vocês aqui, esse é o livro da história da Maria da Penha, para quem quiser saber, aqui ó, não sei se dá para vocês acompanharem aqui, aqui tem detalhes, inclusive as provas todas, todo o processo, tudo o que aconteceu, é o relato da Maria da Penha, e que ela demonstra, inclusive, a própria campanha difamatória, a própria violência patrimonial, porque ele roubou a Maria da Penha, né? Ele não só atentou contra a vida dela, ele roubou ela sistematicamente. Então, a Maria da Penha é um marco. E a Maria da Penha ela é uma mulher do seu tempo, porque ela também, a partir, claro, né, da sua vivência e da sua resiliência e de tudo que ela se colocou para enfrentar o caso, né, do qual ela foi vítima, mas também é de um contexto de grupos de mulheres, movimentos de mulheres, das feministas brasileiras, que se colocaram ali também numa retaguarda para fazer com que o caso Maria da Penha e a partir dele todos os outros pudessem avançar nessa esfera jurídica. E só é assim, um último comentário a respeito disso, só é muito importante a gente lembrar que a gente só vai enfrentar de fato a violência de gênero nesse país, a violência doméstica nesse país, quando a gente entender que não é apenas um caso de justiça. O problema da violência contra as mulheres, da violência de gênero no Brasil, é um problema social, é um problema da sociedade. Portanto, sequer é um problema apenas das mulheres, é um problema de todo mundo. Todas as pessoas precisam se debruçar sobre essa questão. Então, acho que é importante a gente poder ter esse entendimento, em especial os homens, e a gente tem essa discussão, como é que se colocam, o que, que tem que fazer, enfim, né? Se informem, procurem saber, porque acompanhar como eu acompanho, porque eu faço parte de uma organização não governamental, faço parte de um coletivo de mulheres que atende mulheres em situação de violência. Né? É um coletivo que começa a partir de juristas, mulheres operadoras do direito, juízas, advogadas, promotoras, é, e acompanhar o contexto da violência de gênero nesse país, sendo mulher, eu diria para vocês com muita sinceridade, é adoecedor. É adoecedor. E aí, eu queria só trazer outras duas informações aí sim, para a gente poder chamar aqui o Rubens Valente, a gente tratar da pauta hoje do dia desse nosso programa. Mas eu não quero deixar de falar de duas coisas. A primeira é sobre uma declaração da ministra Carmen Lúcia, né? E acho que ela é bastante direta quando ela diz que a gente vive uma guerra. E ela traz uma informação a partir dessa declaração, uma declaração que ela fez na última sexta-feira, dia 28, num discurso no Seminário Democracia, Justiça, Política e o Futuro do Ministério Público, Perspectiva Feminina. Ela diz que em 2024 o Brasil teve 20 milhões de notificações de violência contra a mulher, notificações de ameaça ao feminicídio, quer dizer, 20 milhões de notificações de todos os tipos de crime de gênero que vocês podem imaginar. Algum tipo de violência, uma dessas 20 milhões de vítimas, elas sofreram. Violência física, psicológica, econômica, política. Quer dizer, nós vivemos um estado de guerra, nós vivemos o tempo todo com medo, e esse é o estado de coisas que as mulheres brasileiras vivem nesse país. E aí, trazendo inclusive a partir disso uma outra notícia, para mostrar para vocês que a cara, o rosto, o perfil, talvez, da vítima da violência de gênero nesse país é de uma garota como essa. Essa menina, ela tinha 13 anos, é a Ingrid Vitória. Ela foi sequestrada quando ela voltava para casa com a mãe e com o irmão de 3 anos em Pernambuco, tá? Ela foi sequestrada ali na região de Caraíbas, na zona rural de Santa Maria da Boa Vista. Ele aconteceu na manhã da última terça-feira, dia 25, e ela foi sequestrada, levada por um homem conhecido da família. A família, a mãe e o irmão e a Ingrid pegaram uma carona com esse conhecido,
E ele, então, agrediu a mãe, agrediu o irmão da Ingrid, sequestrou ela e ela foi encontrada violentada e sem vida. E eu fiz questão de trazer esse caso, porque esse aqui, gente, é só mais um caso. Um caso entre tantos outros. Dá para você escolher o caso que você quiser, entre tantos outros. Para dizer para vocês que o perfil da vítima de violência sexual desse país, da imensa maioria das vítimas de violência sexual desse país, são meninas de até 13 anos de idade. Esse é o perfil da pessoa, da menina que recebe, que tem o seu corpo violentado e muitas vezes, né, como o caso da Ingrid, lamentavelmente, ela foi assassinada. Então, não dá para fechar o mês de março a partir dessa lógica, né, dessa efeméride do 8 de março, da gente tratar e falar das questões de gênero, de violência de gênero nesse país. Não dá para fechar o mês de março sem falar sobre isso. Porque esse é um problema social, é um problema gravíssimo. E nas palavras da ministra Carmen Lúcia, é guerra. É isso que as mulheres estão passando e vivenciando nesse país. E que isso não fique enquadrado, limitado, numa discussão apenas entre coletivos de mulheres, apenas entre mulheres, que isso se alargue e a gente possa entender que esse é um problema social, ou seja, de todas as pessoas, de todas as instituições. Porque a justiça, apenas fazer a lei, ainda que seja importante, porque inclusive é a partir dela que a gente estabelece discussões, promove avanços. Então, não dá para pensar o Brasil no antes e depois da Lei Maria da Penha e tudo o que aconteceu a partir disso, mas a gente não vai resolver apenas em âmbito jurídico. Só criminalizar e estabelecer um conjunto de leis não vai resolver o nosso problema, como não está resolvendo. Que a gente tem quase 20 anos de Lei Maria da Penha, por exemplo, 10 anos vai completar a lei do feminicídio agora em maio, se eu não me engano, acho que a lei do feminicídio foi sancionada. Eu tenho quase certeza que o feminicídio foi sancionado em maio de 2015. E a gente não resolveu esse problema. Então não adianta a gente criar um monte de lei se a gente não muda a nossa cultura. Se a gente não entende que mulher é gente. Precisa ser tratada como um ser humano. O feminismo, como as pessoas gostam muito de falar, sem muitas vezes entender e de julgar, ele apenas reivindica, antes de mais nada e qualquer coisa, que a mulher tenha garantido para ela o seu direito de ser gente, de ser humano. É apenas isso. Da gente poder romper com uma lógica de uma sociedade que está estruturada a partir de uma hierarquia de gênero, em que um gênero se coloca como superior, como melhor e desumaniza o outro gênero. É apenas isso. Apenas isso.